Jesus. Queridos, graça e paz, em nome de Jesus, amém. Abramos, por favor, a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, que dádiva e privilégio podermos refletir versículo a versículo neste tesouro das Escrituras que é a carta de Paulo aos Romanos. É complicado a gente atribuir a um livro um valor superior ao outro, porque não existe isso nas Escrituras. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, educação na justiça. Contudo, gente, a carta aos Romanos possui um valor especial. É um dos poucos livros bíblicos que condensam tantas riquezas teológicas. E na carta aos Romanos nós temos o coração do Evangelho, aquilo que é essencial para a vida cristã, para a nossa salvação, para a nossa compreensão a respeito do ser humano, de quem nós éramos antes da conversão, do que nós fomos tornados depois da conversão, a respeito do futuro após essa vida, como enfrentar as adversidades. Gente, que tesouro é a carta de Paulo aos Romanos. E nessa manhã nós vamos refletir sobre o coração do Evangelho. Romanos capítulo 5. Convido você a abrir comigo, por favor, este tesouro que é essa epístola maravilhosa, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Acompanhe, por favor, a leitura comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Paulo segue dizendo que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Esta é a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até meados do capítulo 3, o apóstolo Paulo argumenta que todos estão debaixo da justa ira de Deus, pelo fato de todos nós termos nascido em pecado, em virtude das consequências do pecado dos nossos primeiros pais, conforme revelados em Gênesis capítulo 3. O argumento de Paulo, do capítulo 1 até meados do capítulo 3, é que não existe um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Tanto gentios como judeus estão justamente condenados pela ira de Deus, porque Deus é infinitamente santo, Deus é infinitamente justo, e não existe um ser humano sequer que consiga viver em perfeição todo o padrão da lei, revelar o quanto Deus é santo. Em segundo lugar, ao revelar o quanto Deus é santo, a lei perfeita de Deus serve como um espelho que reflete nossa imundícia, nossa impureza. A lei de Deus revela que nós não alcançamos esse padrão de perfeição e santidade. Aí a lei de Deus também possui um terceiro propósito. Ao revelar que Deus é santo e que nós não somos, e por não sermos santos, merecemos justamente a condenação de Deus, a lei de Deus cria uma expectativa.
ela gera em nós a necessidade de que Deus envie alguém perfeito para obedecer essa lei em nosso lugar. Então a lei, ela constrói uma ponte, nos preparando para a vinda do mediador perfeito que a obedecerá justamente, que é Jesus Cristo. Então no capítulo 1, até o capítulo 3, meados do capítulo 3, Paulo argumenta de maneira esplêndida que todos nós estamos justamente debaixo da ira de Deus. Justamente. Porque todos somos pecadores. Ninguém consegue obedecer o padrão santo de Deus. E aí vem a pergunta: como nós podemos então ser salvos? Meados do capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai trazer a imagem de Abraão e de Davi, personagens principais do Antigo Testamento, para mostrar que tanto Abraão quanto Davi não foram salvos por obedecerem à lei, mas porque depositaram a sua fé no que Deus providenciaria de salvação para nós. Abraão recebeu de Deus a visita. Deus dizendo a Abraão: eu vou te abençoar, vou fazer de você um grande povo, e por meio do seu descendente, no singular, todos os povos da terra serão abençoados. Creia em mim, siga a minha vontade, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 15, capítulo 17 e também capítulo 12, nos diz de modo muito claro que na medida em que Deus falava com Abraão, ele cria. E Gênesis 17 e 15 revelam que quando Abraão creu na palavra de Deus, apesar das inúmeras impossibilidades dele, sendo um velho de 75 anos quando foi chamado, e de 99 anos quando nasceu Isaac, Abraão creu, apesar das evidências completamente desfavoráveis. E ele foi salvo, não porque ele obedeceu, mas porque ele depositou toda a sua confiança na suficiente e eficiente palavra de Deus. Abraão foi justificado, porque ele creu em Deus. A justiça é isso. É quando eu creio na obra que Deus realizará por meio de sua palavra dada. Abraão creu. Davi, ao escrever o Salmo 32, é um contexto de muito pecado. Davi havia adulterado com Batseba, esposa de um dos seus amigos e generais de guerra, um dos seus braços direito. Davi mentiu, Davi cometeu assassinato, mandou matar Urias, o marido de Batseba. Depois Davi se casou com aquela pobre viúva grávida, o reino todo imaginando que aquela mulher estava grávida de seu falecido marido. Aí o rei, naquele gesto de bondade superficial, acolhe aquela mulher em seu harém. Todo o palácio, todo o reino aplaude Davi como um homem benevolente. Mas Deus chega e revela através do profeta Natã: o que você fez às escondidas, eu vi às claras. O seu pecado está diante de mim. Davi era um homem de Deus. Ele entra num conflito, numa crise emocional, numa dor pela culpa, porque o pecado traz culpa, o pecado nos atormenta, o pecado nos abate, o pecado nos deprime, o pecado nos torna ansiosos. E Davi registra isso no Salmo 38, quando ele diz que chorava dia e noite, quando ele perdeu a alegria de viver, os seus ossos se lhe esmagavam por dentro, ele não tinha mais motivação. No Salmo 32, Davi diz: Deus, não adianta eu te oferecer uma multidão de sacrifícios, porque eu sei que o Senhor não se agrada disso. O homem feliz mesmo é aquele que recebe do Senhor gratuitamente o perdão. Jesus Cristo, Paulo explica no versículo 25, foi apresentado por Deus como propiciação. Então, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano por meio de Jesus Cristo para nos salvar. E aí é a partir dessa implicação que no capítulo 4, o apóstolo Paulo cita o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi, para dizer que esses grandes personagens do Antigo Testamento, nossos patriarcas da fé, foram salvos por meio de crer na graça que Deus realizaria ao enviar seu Filho para nos salvar. Aí eu pergunto para você, quais são os resultados da obra de Jesus Cristo? Os resultados são perfeitos. Por isso Deus aplica em nós a perfeição da obra de Jesus Cristo. Vamos desenvolver um pouco isso aqui rapidamente. Deus olha para nós, estando nós debaixo do sangue de Jesus Cristo, agora como perfeitos.
como pessoas que nunca pecaram. Pastor, explica um pouco melhor isso. Porque eu olho para a minha vida e eu sei muito bem quem eu sou. De perfeição, isso eu tenho certeza, não tem nada, mas nada mesmo. A justificação é uma obra que acontece no céu. A justificação tem a ver com o relacionamento entre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Jesus ofereceu ao seu Pai uma obra perfeita. Portanto, os resultados dessa obra perfeita são aplicados à vida daqueles que creem em Cristo. Aqueles que creem em Cristo são olhados pelo Pai como perfeitos, porque é assim que o Pai olha para o Filho. Mas eu sou imperfeito, sim. Só que Deus não nos vê agora como nós somos hoje. Deus nos vê agora como nós seremos quando formos glorificados. E ao sermos glorificados por Deus, em virtude da obra perfeita de Jesus, nós seremos também tornados perfeitos. Você entendeu? Uma criança de 8 anos entendeu isso. Eu já contei essa ilustração aqui para vocês algumas vezes. Alguém perguntou para a criança, meu filho, você sabe o que é justificação? E o menininho de 8 anos respondeu, sei. Justificação é como se Deus olhasse para mim como se eu nunca tivesse pecado. Gente, que coisa bonita. Por estarmos em Cristo agora, abrigados sob o sangue perfeito de Jesus Cristo, Deus o Pai olha para nós, apesar de sermos quem somos, e a gente sabe muito bem quem cada um de nós é. Deus olha para nós e o que Ele vê é o sangue de seu Filho que nos cobriu e nos vestiu com perfeição. Que coisa maravilhosa! Deus imputou a nós os méritos da obra de seu Filho. Deus nos vestiu com os resultados da obra perfeita de Jesus. Deus creditou em nossa conta, nós, os mais endividados de todos os homens e mulheres, todos os créditos da obra de Jesus Cristo. Se fosse colocar em termos monetários, o que é impossível, nós poderíamos gastar, viajar, viagens internacionais, comer nos melhores restaurantes, e nós nunca teríamos déficit, sempre teria mais recursos nessa conta. Gente, é assim. O resultado da obra de Jesus por nós é algo escandaloso, constrangedor. Foi por isso que o próprio apóstolo Paulo disse assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus nos constrange. Eu não sei você, mas quando eu começo a raciocinar sobre essas coisas, que são grandes demais para a minha mente, e eu creio que para a mente de qualquer um de nós, a gente começa a se sentir constrangido. Que amor é esse? E até um cântico aqui que a gente acha muito bonito, composto pela, não sei se foi pela Raquel Novaes, que a Raquel canta, o nosso grupo canta. Logo eu, um pobre pecador, finito e imortal, logo eu, tão frágil e tão devedor. É mais ou menos isso. Justificados. Qual o meio da nossa justificação? O apóstolo Paulo diz, é a fé. Que fé é essa? Veja bem, gente, não é a fé que nos salva. Nós não somos salvos pela fé. Eu tenho fé que eu vou ser curado dessa doença. Então, a fé é o garantidor de que eu serei curado da doença. A fé não é um meio. A fé não é Deus. A fé é apenas um instrumento. O que é a fé? É eu olhar para a obra realizada no Calvário, prometida por Deus em todo o Antigo Testamento, e crer na palavra de Deus, que Cristo fez o que Deus prometeu que Ele iria realizar, que Cristo é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, que ao oferecer obra perfeita no Calvário, Ele de fato me perdoou dos meus pecados do passado, do presente e do futuro. A fé é esse instrumento. Eu olho para Cristo e eu digo, eu creio nele integralmente e me rendo por completo a essa pessoa maravilhosa de Jesus. O que me salva é Jesus, não é a fé. Eu não posso ter fé na minha fé. Tem muita gente que tem fé na fé, tem fé em horóscopos, fé em búzios, fé nos signos, né? Eu sou Capricórnio, eu sou Touro, a minha personalidade é assim. A gente não tem fé em nada disso. Tem muita gente que tem fé na fé.
Basta você ter fé que isso vai acontecer. Não. A fé é um instrumento que olha para o realizador da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Então nós somos justificados quando depositamos nossa esperança em Jesus Cristo. E o resultado disso, em primeiro lugar, que agora nós temos paz com Deus. Só que essa tradução, ela não está... É complicado dizer isso. Essa tradução não representa fielmente o que o original diz. Não somos nós que temos paz com Deus. Quem está em paz conosco é Deus. Justificados, pois, mediante a fé, Deus fica em paz conosco. Porque o nosso maior inimigo, gente, depois de convertidos, é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele procura nos desviar do caminho da verdade e da fidelidade a Deus. Mas antes da nossa conversão, de termos sido alcançados pela graça de Deus, o nosso maior inimigo é o próprio Deus. Antes da nossa maior conversão, o diabo era nosso maior amigo. Ele não só era o nosso maior amigo, como ele era o nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2. Que todos nós éramos escravizados à morte. Éramos servos do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Antes da conversão, o diabo era nosso Senhor, era nosso amigão, era nosso aliado. E o nosso maior inimigo era Deus. Porque Deus é infinitamente santo, justo e perfeito em todos os seus atributos. E a ira de Deus estava destinada a nós. Nós seríamos justamente condenados ao inferno, porque Deus em sua ira aplicaria sua justiça santa. Deus era nosso maior inimigo. Aí Cristo veio e interviu para reconciliar Deus conosco. Jesus Cristo recebeu a maldição do nosso pecado. Ele recebeu no Calvário todo o cálice da ira de Deus. Ele bebeu até a última gota do furor da cólera santa de Deus, que seria derramado sobre cada um de nós por toda a eternidade, para que, estando em Cristo, nós não recebêssemos mais a ira de Deus, que é justa e perfeita, mas somente os méritos do Calvário. Agora Deus está em paz conosco. Jesus Cristo apaziguou a ira de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Ele reconciliou Deus conosco. A obra que Cristo realizou foi uma propiciação. Sabe o que é propiciação? Deixa eu explicar essa outra expressão teológica tão importante. No Antigo Testamento, Deus revelou para Moisés o tabernáculo, ok? Todo mundo sabe o que é o tabernáculo. Aquela tenda de Deus morando no meio do povo. Deus instituiu no tabernáculo o ofício dos sacerdotes. Os sacerdotes, tendo Arão como sumo sacerdócio, e os filhos de Arão seriam os descendentes que assumiriam o sumo sacerdócio em Israel com a tribo de Levi. Um pecador trazia um animal. Ele confessava seus pecados. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal inocente. Um carneirinho, um cordeirinho. Se fosse uma família pobre, uma rolinha, um pombinho. Aquele animal era morto. Ele substituiria os pecadores para fazer propiciação. Ele receberia a culpa do pecado do ofertante que trouxe o animal. O animal seria morto, seria queimado no altar do holocausto. Sangue daquele animal seria passado nos 4 chifres do altar do holocausto. E enquanto aquele animal estava sendo queimado sobre o altar do holocausto, subia fumaça. Igual a gente faz o churrasco, sobe a fumaça. Subia fumaça. E a ideia era que Deus, do seu trono de glória, aspergiria aquela fumaça do sacrifício e ficaria satisfeito, porque foi feita propiciação pelos pecados. Foi isso que Cristo fez no Calvário. Ele realizou propiciação pelos pecados do mundo todo. Justificados por Deus, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo. Agora Deus está em paz conosco. Gente, que revelação esplêndida
você sair por essas portas, viver o seu dia a dia, tendo essa segurança no coração, porque isso está assegurado, não somente pela palavra, mas pela obra histórica do Calvário. Deus está em paz comigo. Não há mais dívida, não há mais culpa, não há mais pecados que exijam propiciação, não há mais necessidades de sacrifício para o perdão dos pecados. Os sacrifícios que eu ofereço a Deus agora são sacrifícios espirituais, que são uma vida de gratidão, de obediência à palavra, de adoração, de comunhão com o meu povo, de alegre comunhão com o meu povo. Uma vida onde eu procuro me adequar à vontade desse Deus. Deus está em paz comigo. Você sabe as implicações, outras implicações disso? Imagine aqueles momentos em que você comete aqueles pecados mais graves e toscos. Isso acontece, né, gente? Talvez não com você, só comigo. Porque a gente todo mundo aqui é santo, só eu que não, né? Então assim, acontece com você, e aí você é marcado por aquela culpa. Você sabe aquele sentimento, não pela culpa objetiva, a culpa real, mas aquela culpa subjetiva que está no seu coração. E aí você se lembra de Romanos 5. Daí a importância da gente memorizar as Escrituras. Deus está em paz comigo. Esse pecado que eu cometi e que procura destruir minha consciência foi integralmente pago por meu substituto fiel na cruz, Jesus. Eu me arrependo, eu clamo a Deus no poder do Espírito Santo, a capacidade necessária para mudar a minha vida, mas a minha consciência é varrida da culpa, porque eu fui perdoado de uma vez por todas. Deus não está mais irado comigo, Ele está em paz. Qual é o outro resultado da justificação? Livre acesso. É o que Paulo segue dizendo aí em Romanos. Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A palavra acesso aqui, ela possui inúmeras possibilidades de aplicação. Uma delas é o acesso que somente súditos de altíssima patente tinham diante do rei. Nós vivemos num regime, em tese, democrático, né? Embora o Brasil hoje é um país cheio de restrições de liberdade, você não pode muito falar o que pensa, então é uma democracia fake. Então a gente não consegue entender muito bem o que é um sistema monárquico. Mas o povo para quem Paulo escreveu essa carta entendia muito bem o que era uma monarquia. E em toda a sua história, Israel foi governado por monarcas, reis, Saul, Davi, Salomão, os filhos de Salomão, depois que o reino rachou. Depois Israel foi levado em 722 pelo Império Assírio, que tinha um rei. Depois o Reino do Sul foi dominado pela Babilônia, que tinha um rei. Depois assumiu o Império Persa, com Ciro, que era um rei. Depois veio Alexandre da Macedônia, o imperador. Depois veio o Império Romano, imperador. Para se apresentar diante de um imperador, se você era um súdito, você imagina, a gente tem dificuldade para agendar uma reuniãozinha com o prefeitinho de um ovinho do planeta que é o interior do Goiás. Você imagina você ter acesso ao imperador que domina o planeta. Somente súditos de altíssima patente. Paulo está dizendo que agora, em virtude da obra de Jesus, cada um de nós pode chegar pela porta lateral do trono, abrir a porta lateral, se apresentar diante do Rei do Universo, até sentar no colo dele e dizer: papai, você sabe o que significa isso? 24 horas por dia, 7 dias por semana, dirigindo, fazendo sua caminhada, na academia, lavando louça, estendendo roupa, dando de mamar para menino, trocando fralda, acordar de madrugada.
Você tem livre acesso ao Rei do Universo, ao Criador de todas as coisas, que é incriado, que é eterno. Nós não temos mais necessidade de mediadores, apóstolos, profetas, novos profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi realizado. Nós agora temos livre acesso a Deus. É o mesmo livre acesso que Jesus tinha. A gente lê o Evangelho segundo Marcos, e o Evangelho segundo Marcos traz uma narrativa de Jesus que é tão bonita. Lá diz que Jesus realizou uma série de milagres, Marcos capítulo 2. Ele curou a sogra de Pedro, realizou inúmeras outras curas e sinais, trabalhou no final da tarde, trabalhou à noite, foi dormir de madrugada. Quando o dia estava amanhecendo, Jesus saiu sozinho, subiu ao monte e foi orar. Antes de escolher os 12 apóstolos e dar-lhes nomes e dar-lhes o título de apóstolos, Jesus estava orando a noite inteira. Antes das principais decisões em seu ministério, os discípulos viam Jesus orar com uma intimidade diante de Deus que eles nunca tinham visto antes. E foi essa intimidade que Jesus nutria com Deus, uma das responsáveis por levá-lo até o Calvário. Porque uma das acusações contra Jesus, você se lembra? Foi que Jesus chamava Deus de Pai. Lembra disso? Ele chama Deus de Pai. Os discípulos ficaram assim, constrangidos. Que tipo de relacionamento é esse que ele tem? A ponto de pedirem, Jesus, me ensine a orar. E aí Jesus disse, tudo bem, eu vou ensinar vocês a orar. Todas as vezes que vocês se aproximarem do Criador, e isso pode ser feito em qualquer momento, inclusive no lugar secreto de vocês, não precisa de grandes prédios, de grandes sacrifícios, de mediadores, pode ser no quarto secreto. Vocês vão chegar e vão falar para o rei que está sentado no trono, Papai, que está nos céus. Isso foi revolução. Isso foi revolução. O que Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso foi uma revolução. E ele sabia que essa revolução se estenderia a todos os que crescem nele. O segundo resultado da justificação é que eu e você agora temos livre acesso ao trono daquele que governa em glória e que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus por isso. No leito de um hospital, papai, está doendo. Na perda de um filho, de um pai, de um amigo querido, papai, está doendo. Na mais severa adversidade, papai, rei, eu preciso da sua ajuda. Na celebração das vitórias, papai, obrigado, porque se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Livre acesso ao trono. Responda para mim, existe um estímulo maior para a gente orar do que esse? Você consegue pensar num estímulo maior? A gente ora para a gente receber a resposta aos pedidos das nossas orações? Será que esse é o motivo para a gente orar? Ah, não, eu oro porque eu tenho necessidades e eu levo as minhas necessidades diante de Deus. Se esse for o motivo, quando não houver necessidades, não há motivo para orar. Agora, se eu oro porque eu tenho livre acesso à sala do trono, e o Rei dos Reis quer me deitar em seu colo e me tratar como filho, e desenvolver um relacionamento comigo, a motivação para eu orar muda. Eu oro porque eu preciso me relacionar com meu Pai. E ao me relacionar com Ele, Ele coloca meus medos e minhas preocupações em perspectiva. Desse tamanho,
elas se tornam isso aqui. Porque eu me relaciono com aquele que eu sei, que controla todas as coisas e tem poder sobre tudo. E essa é a terceira causa da justificação. A justificação nos faz enxergar as tribulações de uma outra perspectiva, gente. O apóstolo Paulo segue dizendo aí, no versículo 3, e não somente isto, olha só, a justificação não gerou em nós somente a paz de Deus conosco. A justificação não gerou somente o livre acesso a Deus. Mas há um outro resultado da justificação, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha o que Paulo está dizendo. A justificação gerará em nós uma postura diferente diante das tribulações. E Paulo utilizou a palavra tribulações no plural de modo proposital. Porque não há apenas uma espécie de luta. Se o microfone fosse aberto para cada um de nós trazer aqui seus dramas, nós veríamos o quanto o sofrimento é multifacetado. Ele nos apresenta muitas máscaras feias. As dificuldades se apresentam diante de nós, neste mundo amaldiçoado pelo pecado, de inúmeras formas. É a enfermidade, a crise financeira, o luto, a guerra, a peste, tempestade, tsunami, vírus mortais, distúrbios de ordem interior, falência orgânica. Poxa vida, olha o nosso irmão pastor Judásio. Pastor Judásio aqui da igreja Bom Pastor. E eu estava compartilhando, anteontem, em nosso encontro para oração aqui com os homens, como Deus é soberano, viu gente? Eu lembro que um dia eu estava em reunião com o pastor Neilo, né? E o pastor Neilo chegou em mim e falou, pastor, a gente sempre conversava. Eu tenho orado já há algum tempo e eu tenho percebido que Deus disse para mim que o meu tempo aqui, embora eu ame essa igreja, chegou ao fim. Eu não disse para ninguém, eu não conversei com outra igreja, mas o meu tempo aqui chegou ao fim. Chegou ao fim. E eu não entendi aquilo. Neilo, muito amado por nós. 2, 3 semanas depois, pastor Judásio convidou o pastor Neilo para ajudá-lo na igreja Bom Pastor. Pastor Neilo foi para trabalhar como pastor auxiliar na igreja Bom Pastor. 2 meses para 3 meses depois, eu acho, não, pouco mais, que o pastor Neilo estava ali com a Tamires na igreja Bom Pastor, a esposa do pastor Judásio, Elisete, começou a apresentar problemas de saúde gravíssimos. Eu lembro que eu e a Raquel, 2, 3 meses antes, jantamos com o pastor Judásio e a esposa dele, saudáveis, mulher de 50 e poucos anos. Dormiu, no outro dia, já não conhecia mais o seu próprio marido. Poucos dias depois, se tornou extremamente agressiva. Uma mulher de espírito muito dócil. Poucos dias depois, já estava na UTI. E agora, com menos de 60 dias, fechou o diagnóstico. Uma doença neurológica raríssima, onde aquilo que é chamado de uma proteína do cérebro ataca os neurônios, mata os próprios neurônios, e a pessoa com, no máximo, 1 ano e pouquinho, ela morre. É uma doença neurológica altamente rápida, progressiva. E o pastor Judásio todos os dias coloca no grupo de pastores, nós temos um grupo de amigos, ele coloca. E semana passada e essa semana ele voltou a enfatizar isso. É só em momentos assim que a gente entende o quanto a obra de Jesus é importante em nossas vidas.
Porque na hora da tribulação, e de uma tribulação como essa, para a qual nenhum de nós é preparado em toda a vida, é só nesse momento que nós sabemos o quanto a esperança da vida eterna nos consola. Ele diz, eu não posso dizer a vocês o quanto está doendo, o quanto eu me vejo frágil diante de tudo isso. Mas uma coisa eu posso assegurar, ai de mim se não fosse essa esperança de que Cristo venceu a morte, de que Ele fez paz entre o Pai e eu. Ai de mim se eu não tivesse livre acesso ao trono da graça. E ai de mim se eu não tivesse a esperança que eu tenho para o futuro. E ai de mim se eu não tivesse a certeza de que enquanto eu passo por essa tribulação, o Espírito Santo não estivesse me consolando e me sustentando. Ai de mim. Ai de mim. E aqui eu quero dar um rápido testemunho. Thalita, eu saí muito edificado da sua casa aquele dia, quando eu e Raquel fomos visitá-la. Porque há uma família de amigos muito queridos do nosso coração, que a sua semelhança perdeu um filho. E até hoje eles não souberam lidar com a perda desse filho. Muito tempo se passou. Perderam o bebezinho e se revoltaram contra Deus. A Thalita, para quem não sabe, ela perdeu o bebezinho. O filho dela nasceu morto. Foi isso. Passou toda a gestação sonhando. E eu pensei que eu e Raquel visitaríamos Thalita e encontraríamos uma outra pessoa. Quando chegamos à casa dela, ela é quem estava consolando o marido e o menino mais velho. E eu não tenho a menor dúvida de que é esta esperança que gerou nela essa convicção para enfrentar aquela adversidade tão profunda. Essa esperança nos sustenta. A justificação pela fé gera em nós um outro resultado. Se Deus providenciou seu Filho maravilhoso para morrer por mim quando eu era o maior de todos os pecadores, se Deus fez paz comigo, se Deus me deu livre acesso a Ele, eu tenho certeza que diante de qualquer tribulação, esse Deus também me sustentará. E Paulo explica como esse Deus nos sustentará. Paulo diz no versículo 5 que a esperança não nos deixa decepcionados. Nós somos sustentados pela esperança de vida eterna. Nós somos sustentados durante as tribulações porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. E quem nos sustenta nas tribulações? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva que Deus nos deu para que, ao enfrentarmos as dificuldades, que são inúmeras em todas as etapas da vida, nós não sejamos consumidos pela descrença, pela culpa, pelo desespero. A gente sofre, a gente sente o impacto das tribulações, a gente tem a percepção que vai morrer, que não vai dar conta, que aquilo é grande demais, o fardo é pesado demais. Mas em toda aquela trajetória, há uma pessoa invisível ali, carregando a gente no colo, amparando a gente. E quando a gente olha em retrospectiva, é o Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo é o resultado de quê? Ele é o resultado da obra fiel de Jesus Cristo. Porque por Jesus ter oferecido uma obra perfeita em nosso lugar, foi que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e 40 dias depois enviou o seu Espírito Santo para habitar na igreja espalhada pelos 4 cantos do planeta. Aí Paulo escreve os versículos 6 a 11 para demonstrar o quanto esse amor de Deus por nós é constrangedor. Paulo diz que Deus nos deu o Cristo e o Espírito Santo, não quando éramos merecedores, performáticos, pessoas que obedeciam à risca, não. Deus nos deu Cristo quando nós ainda éramos fracos. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios. E Paulo cita ainda o versículo 7, olha,
Dificilmente alguém morreria por uma pessoa ruim. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa ruim. Pode ser que alguém, um pai, morra por um filho. Não é isso? O amor do pai é algo tão grande. Eu morro por um filho meu. Se tiver que ficar entre o meu filho para proteger ele e a minha vida, eu vou entregar a minha vida por meu filho. Mas aí Paulo diz, olha, Deus prova o seu amor, no versículo 8, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O cara chegou, 2.500 soldados. Deixa eu corrigir. 2.500 terroristas. Cortam a cerca, entram nas cidades, onde estão os pais com seus filhos, sua esposa, vendo TV, assando uma carninha, descansando no Shabá, o dia do descanso. De repente começa a metralhar. Pega a tua esposa na tua frente, antes de te matar, e um grupo de muitos homens molesta essa mulher. Antes de morrer, você tem que ver isso, homem após homem. Depois de ter feito isso, vão matar o teu filho e cortar a cabeça dele. Só depois você vai morrer. Pega a mulher grávida, antes de matar ela, rasga a barriga. Pega o bebezinho. Primeiro mata o bebê, embora ela já esteja nas últimas forças. Mas primeiro ela precisa ver o seu bebê morrer para depois matá-la. Entra numa festa, que não é aquela festa nada saudável, as raves, festa eletrônica que dura dias, onde nossos jovens, infelizmente, se drogam e há muita promiscuidade, e metralha. 2.000 jovens ali. E você sobreviveu. Suponhamos que você tenha sobrevivido. Suponhamos que um daqueles homens que molestou sua esposa, participou do assassinato do seu filho, seja pego com vida. E você colocado diante dele no tribunal. Isso está acontecendo agora, tá, gente? Estou citando exemplos pertinho da gente. E aquele homem, justamente, é condenado. Se fosse no Brasil, ele iria sentenciado por muitos anos, a pena seria reduzida muito por bom comportamento e seria solto. Mas pense que você está num país sério, minimamente sério. E aquele homem é condenado à morte. Só que você tem um coração compassivo. Você não quer que aquele homem que molestou sua mulher, matou teu filho, depois decapitou, morra. Você vai dizer, não, senhor juiz, tudo bem, eu sou o marido da pessoa, eu sou o pai da criança, mas eu acho que essa pena de morte é uma condenação muito radical. Eu me ofereço para morrer no lugar dele. Você consegue entender isso como possível? Paulo está dizendo, é impossível isso acontecer. Mas foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E é assim que Deus prova o seu amor para conosco. E aí olha o que Paulo fala. Se Deus entregou seu Filho para morrer por nós, sendo nós os maiores pecadores, no versículo 8, logo, muito mais agora,
uma vez que nós fomos justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus não está mais sobre nós. E Paulo é redundante em seu argumento, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A justificação colocou Deus em paz conosco, nos deu livre acesso ao trono, nos marca com confiante esperança para enfrentar as inúmeras tribulações, porque ao enfrentarmos as tribulações, nós temos aquilo que o ímpio não tem, a bendita presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos consola, nos anima, nos sustenta, nos fortalece e sussurra ao nosso coração: você é filho amado. Essa tribulação não está fora de controle. Deus está utilizando essa tribulação para gerar em você algo muito melhor. A tribulação é pedagógica. A tribulação produzirá em você a imagem de Jesus Cristo. A tribulação vai fazer com que você ame menos, cada vez menos, este mundo caído. A tribulação ajudará você a lidar com essa vaidade tola que alimenta, que serve como combustível para um mundo fútil. A tribulação fará com que você anseie cada vez mais pelo retorno de Jesus. A tribulação fará com que você se concentre cada vez mais em sua verdadeira pátria, que é a celestial. A tribulação levará você cada vez mais em dependência ao trono da graça por meio da oração, porque você sabe que a oração é um relacionamento com o Rei que governa a história, que é seu papai e te consola enquanto você luta. É por isso que Paulo termina o capítulo 5 no versículo 11. Ele não termina o capítulo 5, mas a reflexão nossa de hoje, dizendo que, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos, note o tempo que Paulo coloca, agora a reconciliação. Nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos. Nos gloriar significa que nós exultamos, que nós somos tomados por uma alegria e uma confiança celestiais, pelo fato de termos Deus em paz conosco, termos livre acesso a Ele, e pelo fato de sabermos que todas as dificuldades cooperam para o nosso bem, não estão fora dos projetos eternos do nosso Pai que é soberano. Antes, as tribulações se curvam ao Rei dos Reis e servem ao Rei dos Reis em algum benefício para a minha vida. Percebe como isso muda a nossa cabeça? Conversando recentemente com uma pessoa, ela disse para mim: pastor, os últimos 10 anos foram tão difíceis. Parece que nos últimos 10 anos eu envelheci 30 anos. E eu pensei: Deus, obrigado. Porque esses últimos 10 anos foram, então, grandes presentes para essa pessoa. E eu vou dizer pelo quê. Eu conheço essa pessoa nesse período. E no início, sabe quando você pensa: Deus, tem que crescer, tem que amadurecer. E agora eu vejo essa pessoa amando a Jesus de um jeito tão diferente, servindo a Jesus de um jeito tão diferente.
Eu vejo essa pessoa, embora ela se veja como envelhecida, com uma beleza cristã tão diferente. As tribulações fazem isso. Nos tornam mais bonitos. A gente pode parecer feio por fora, com rugas, as marcas da tribulação. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem de Jesus, cada vez mais formada. Você já viu um aplicativo que pega uma pessoa e vai aos poucos transformando a pessoa em outra? Eu creio que é assim. Deus vai olhando para nós e Ele vai vendo Jesus sendo formado. E Ele utiliza a pedagogia das tribulações. E as tribulações, que são rotineiras e comuns para todo ser humano, levando multidões ao desespero, para nós, que temos o Espírito de Deus, ela pode servir de regozijo. Não no sentido de que nos alegramos nas tribulações. Obrigado, Deus. A gente não é masoquista. Mas no sentido de que a gente diz, Deus, está doendo. Mas eu sei que está debaixo da tua coleira. Eu sei que esta dificuldade não está solta, como um pitbull ou um leão feroz, querendo me morder à revelia. Eu sei que esta tribulação, ela está presa no teu cabresto soberano, em tua coleira. E ela só irá até onde o Senhor desejar. E eu sei que aonde ela for, ela o irá para o meu bem. E eu sei que aonde ela for, se ela me alcançar, ela não me destruirá. Porque eu tenho o teu Santo Espírito. Eu tenho tua presença. Eu tenho a tua paz comigo. Eu tenho livre acesso ao Senhor. E mais, eu tenho a esperança da verdadeira vida. Porque às vezes a tribulação pode tirar a nossa vida. Será que a tribulação tira a nossa vida? Vou terminar contando uma última ilustração. Uma historiazinha rapidinha. Um poeta, teólogo do século XIX, que eu não me recordo o nome. Infelizmente eu não me recordo o nome. Ele chegou para a esposa e disse, eu sempre imaginei, meu bem, que quando eu morresse, eu iria até o céu. Mas quando eu conheci Cristo e o que Ele fez por mim, minha visão mudou. Foi o céu que veio até a minha vida. Foi isso que aconteceu no Calvário. Foi isso que aconteceu com Deus enviando Jesus Cristo. Ele trouxe o céu para invadir essa realidade de trevas e alcançar a nossa vida de morte, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, para nos ressuscitar ainda nessa vida de morte, porque estávamos mortos, para a verdadeira vida. Nós já temos a verdadeira vida, porque o Espírito Santo já habita em nós. Quando esta vida acabar, automaticamente, imediatamente, instantaneamente, outra porta muito maior se abrirá. Isso que a gente chama de vida é como uma antessala, um corredor breve que a gente está passando. Quando esse corredor breve, e é breve, viu? Ele terminar, uma porta se abrirá. E aí sim, a gente chegará na verdadeira sala do banquete, com lustres, bela iluminação, festa santa, uma refeição abundante. E estaremos para todo sempre com o nosso Senhor, que já está presente por meio do seu Espírito. Isso é bonito demais, né, gente? Isso é bonito demais. Alguma pergunta? Você sabia que essa verdade ficou escondida da igreja por mais de 1000 anos?
Você imagina o que é o povo viver por mais de 1 milênio sem conhecer isso? Isso é que foi a Reforma Protestante, gente. Comemorada daqui 9 dias, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero escreveu 95 teses. O que eram essas teses? Eram pontos de discordância que ele tinha com a instituição ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a ICAR dizia que as pessoas eram salvas também pela prática das boas obras, da contribuição para as indulgências e da mediação dos santos e Maria, das procissões, romarias e viagens a lugares considerados santos para venerar objetos sagrados. Aí Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, na igreja do castelo, na cidade de Wittenberg, fixou essas 95 teses. Era algo muito comum daquela época, você colocar teses para chamar um público para reflexão. Só que aquelas 95 teses estavam sendo usadas por Deus para transtornar o mundo, mudar o mundo. Martinho Lutero estava dizendo, através daquelas 95 teses, o coração do Evangelho é: não somos salvos pela obediência à lei, pela prática das boas obras. Somos salvos quando depositamos nossa inteira confiança, isto é, fé, na obra suficiente e eficiente, já realizada pelo mediador, Jesus Cristo, no Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia. Quando nos rendemos a Cristo, e não precisamos da mediação da igreja, da mediação de santos, de ofertas volumosas, de novenas, de quermesses, de idas a terras santas, a lugares santos, porque isso não existe mais. Nós somos salvos pela graça de Deus, recebemos o Espírito da adoção, que é o Espírito Santo, Deus fica em paz conosco, nós temos livre acesso ao trono da graça, e agora podemos nos gloriar quando enfrentamos tribulações, porque sabemos que não estamos sozinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que essa aula, que eu não quero chamar de aula, de tempo juntos, expondo as Escrituras, está gravada. Ouça isso de novo. Compartilhe isso que nós aprendemos nessa manhã. Essa verdade é transformadora. É o coração do Evangelho. E se Deus quiser, no próximo domingo a gente segue Romanos 5, verso 12 em diante, para a glória de Deus. Vamos orar?